Estamos no ar, boa noite. Desculpem pelo atraso, tá bom? A gente teve assim, acho que nunca tivemos tantos problemas técnicos assim, como a Kelina falou, time de peso que tá aqui. De verdade, não, olha, falar pra vocês. Aqui a gente tem 2, 3 equipamentos, o mesmo equipamento. A gente tem 2, 3 do mesmo equipamento. Assim como tem 2 internets, porque se uma cai, vai direto pra outra. E nós temos 3 equipamentos. Sou o terceiro. Pra criar um clima de suspense, de tensão e tal. Bom domingo. Olha, vamos nos colocar aqui. Eu estou acuado. Infelizmente vocês não ouviram as conversas aqui. Você conhece a etimologia da palavra acuado? Ah lá, velho. Ele vai começar a ficar com medo de falar com a gente. Vamos lá, gente, sejam bem-vindos a esse podcast. Hoje, muito especial, né? Eu consegui reunir essas 3 autoridades, essas 3 sumidades aqui. A alegria com que os próprios alunos falam: nossa, você conseguiu reunir as 3. Consegui, o Douglas, milagres. Jesus faz milagres, né? Jesus fez milagres. Aqui, porque são pessoas muito ocupadas, tanto que a gente está aqui num domingo, né? Então, assim, primeiramente, novamente, obrigado por vocês estarem aqui. Nós que agradecemos, com certeza. Cada um, eu não preciso apresentar, mas eu vou apresentar, né? Aqui eu tenho do meu lado a Kelina, minha amiga. Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês gostem desse bate-papo maravilhoso. Obrigada pelo convite, amigo. Obrigado muito obrigado por estar aqui. Temos aqui na minha frente também essas 2 pessoas, eu não preciso apresentar, mas aqui estão Suzana, Marijane. Oi, bichinhos, tudo bom? Grande prazer estar aqui com vocês, nossa. Mas muito obrigado. Foi a primeira vez que vi Kelina. Nós conversamos já por telefone, por Instagram, pelos alunos, mas assim, fisicamente. E eu e Marijane já nos conhecemos há mais de 30 anos, né? Então, mas também poucos nos vemos, porque você sabe, cada um na sua rotina, né? Foi o que nós estamos falando aqui. Eu também só as conhecia pelos alunos, né? Que estavam falando, Marijane, maravilhosa, Suzana. Kelina. Olha, não, agora, você está promovendo esse encontro maravilhoso. Sim, as 3 pessoas que estão aqui são 3 pessoas queridas. A que eu tenho menos convivência é a Suzana, mas assim, o meu santo sempre bateu com ela. Entendeu? A gente não... Desde a primeira vez que a gente se viu, mesmo online... Eu falo, a primeira vez que a gente se viu foi aqui no estúdio. A gente ficou abraçado uns 5 minutos, né? Sim, sério? Verdade. Por quê? Porque a gente tem boas referências, a gente sabe quando a pessoa tem uma boa energia, né? E, assim, pra mim foi um grande prazer aquele dia que nós nos conhecemos, né? Por isso que a gente ficou, assim, naquela vontade, sintonia, né? De estar juntos, né? E a gente vai começar... Esse podcast, ele vai ter... Vocês imaginam as pérolas que vão sair daqui para sua prova, para você ficar mais tranquilo, de dicas, de tudo. Mas antes disso, muito antes disso, a gente sempre fala de outras coisas que são muito interessantes. Ai, meu Deus. A primeira pergunta que eu sempre faço, né? E aí eu vou perguntar para aquela que eu acho que vai ser mais difícil responder isso. Que é, me fala uma coisa que os seus alunos não sabem sobre você. Uma coisa que eles não sabem sobre mim. Olha, é muito difícil. Vou ter que pensar um pouquinho, talvez. Porque eu sou muito autêntica. Exatamente. É por isso que eu tô falando. Eu não tenho pudores de falar sobre coisas que eu já tenha feito que são feias, detestáveis, odiosas. Eu falo, vocês não vão acreditar, mas tal coisa aconteceu comigo. Vocês acreditam que um dia eu tive coragem de falar tal coisa pra uma pessoa da qual me arrependi imensamente? Eu teria que pensar realmente em algo que meus alunos não saibam sobre mim, porque eu sou muito boca aberta, eu não tenho censura e eu não tenho vergonha de admitir quando eu erro. São pouquíssimas vezes que isso acontece, eu também tenho que falar isso, porque eu sou a pessoa que acerta tudo, sabe tudo, etc. Entendeu? Mas se eventualmente, numa situação assim de calamidade que eu tenha errado, eu não tenho vergonha, inclusive, de pedir desculpa, falar, olha, eu errei, pisei na bola. Mas a pergunta que eu tenho é, quanto que você descobriu, assim, que você nasceu para ser professora? Porque as 3 pessoas que estão aqui são pessoas que têm magia quando estão lá na frente. Eu escuto isso dos alunos, entendeu? Eu escuto, né? Então são apaixonados. Isso é verdade. Olha, aqui nesse podcast a gente tem algumas regras. Primeiro, a gente não lambe ninguém, entendeu? A gente fica, vamos ficar elogiando. Não, eu tô falando verdades. Não tem roteiro, vocês sabem disso, não tem combinação de nada. Então é muito sincero. Flui e é legal.
Porque toda vez que eu faço um podcast, eu esqueço câmera e eu me sinto assim, a gente tá, sabe, na minha casa, na casa da Suzana, na casa de vocês, a gente tá conversando. Essa é a ideia. E eu tô fazendo uma pergunta que é uma pergunta real. Eu queria saber das três, pra você quando você descobriu, porque tem um momento que a gente descobre isso. Né? Não foi na primeira aula, provavelmente. A minha primeira aula foi horrível. Eu lembro da minha primeira aula. Então, assim, provavelmente não foi na primeira aula já. Não sei, talvez sim, né? Quando que você descobriu que era isso que... E você, Suzana? Eu fiz um podcast aqui já outro dia, né? 3 horas e meia, inclusive, e falei detalhadamente sobre isso. Aos 7 anos de idade, eu sabia que eu queria ser professora. E quando eu saí de casa para fazer a inscrição para o vestibular, que a gente tinha que ir fisicamente lá no ginásio da UFMT, a minha mãe me perguntou, você quer ser professora do quê? Não, você vai fazer vestibular para quê? Eu falei, mãe, não sei, daqui até lá eu vou decidir, mas eu quero ser professora. Com aquele discurso de todo mundo, do tipo, mas você tem capacidade para passar para direito. Eu sabia que eu tinha capacidade de passar para direito, tanto que depois, já de adulto, eu passei para direito. Eu era professora da metade da minha turma na UFMT. Mas a vontade de estar à frente da sala de aula. E é interessante, porque você falou uma palavra muito interessante aí de... Qual foi a palavra que você usou mesmo? Magia. Ontem eu fiz um aulão lá na Unica, um aulão solidário, né? Que os alunos não pagam nada, tem que levar 1 quilo de alimento. E a gente doa para casa transitória. E teve uma hora que a coordenadora falou pro meu esposo, ela falou, olha, dá uma olhada, parece que eles estão encantados. Ninguém estava se movimentando, ninguém estava olhando o celular, 350 jovens sentadinhos ali, eu falando aquilo que a gente fala sempre, naturalmente. E depois teve uma hora que eu dei intervalo e eu falei, nossa, eles estão concentrados, né? E meu esposo falou assim, não, segundo a coordenadora, eles estavam encantados. E eu acho que esse que é... Ai, fico emocionada. Isso que é ser professor. Eu acho que a gente se percebe como professor quando a gente começa a encantar. A gente não começa a encantar logo na primeira aula. A gente erra, a gente vai inseguro. E isso também eu passo sempre para os meus alunos, sabe? Vocês podem ir para o Enem inseguro, sim, mas disfarça bastante, porque é o que a gente faz como professor, né? Vai com medo mesmo. Quem não foi? Olha... Eu vou estender um pouquinho a sua pergunta, Douglas, mas eu quero contar para vocês uma coisa. Vocês conhecem o professor Marcelinho de Física? Sim. Ele é meu uma vizinho, graça. sabe? Uma graça. Nós dois dávamos aula no Objetivo, mas eu dava aula para as turmas pequenininhas, sabe? Turma assim de 25, 30 alunos. E um dia o meu coordenador falou, que era o Serjão, ele falou assim para mim, professora, o professor do cursinho faltou. Nós pegamos o teu 3º ano e colocamos o pessoal do cursinho, mas a turma de cursinho do noturno é menor que a turma da vespertino. Só que eu não dava aula em nenhuma das duas turmas, então eu não sabia o que era maior, menor, não tinha parâmetro, sabe? Eu nunca tinha entrado na sala, eu não sabia que tamanho era. E eu falei, não, tudo bem, eu posso dar, mas eu vou dar a aula que eu preparei para os meus alunos de 3º. Ele falou, não, tudo bem. Quando eu entrei na sala, por que eu tô falando Marcelinho? Porque ele foi comigo, ele falou assim, Suzana, você já deu aula no cursinho aqui alguma vez? Eu falei, não. Ele falou, tá, você conhece o tamanho da turma? Eu falei, não. E conforme eu falei, não, e eu entrei na sala, tinha assim, tipo uns 110 alunos. Nossa. E eu estava acostumada a dar aula para 20. Glória a Deus, nosso Senhor, o quadro estava sujo. Eu recuperei a minha respiração apagando o quadro. Recuperei as minhas pernas só 5 dias depois, porque elas continuaram tremendo por vários e vários anos. Então, assim, hoje podemos ser professoras que encantam, mas nós tivemos que passar por um percurso de aprender. Por isso que, só concluindo, eu acredito que a redação, ela realmente exige muito mais do aluno, do professor. Nossa, ela exige mesmo, porque não há decoreba se você quer realmente ter um diferencial na sua nota. Não há decoreba, é a única área que realmente você chega lá e vai pegar você de surpresa. Quanto a isso, tem algo que eu acho sensacional, que é assim, às vezes o aluno começa a fazer redação e ele começa do ponto de vista da cópia. Sim. Ultimamente, eu tenho deixado a cópia e apenas falo, olha, no comentário, você pode mais. Mas como assim posso mais? A senhora não gostou do meu texto? Eu não falo, não, esse não é seu texto, você copiou. Eu coloco uma mensagem, compro um cartão,
Falo, olha, tenta usar ideias que sejam mais da sua Originais. vivência. Por que você não usa um vocabulário que é realmente seu? E você deixa ali. Geralmente o aluno se move. Ele começa a copiar trechos, mas criar outros. Né? Geralmente os que ele faz tem erro gramatical, o que copia não tem. Então aí você vai graduando com o aluno, aí você começa, opa, parabéns, agora eu comecei a perceber que você começou a pensar. Tem erro gramatical? Tem, mas você começou a pensar. O aluno, de pouquinho em pouquinho, ele começa a perceber que ele pode mais, e ele não se contenta com a cópia. É um percurso muitíssimo interessante. Ele talvez nesse Enem ainda tire exatamente a mesma nota que ele tirou no passado. Só que agora ele começa a criar um texto próprio. E esse texto próprio, ele se estende não apenas para o texto, mas para a própria vida. Tem pai que dá cada depoimento, assim, falando, professora, meu filho, eu não reconheço mais meu filho depois desse ano. Falando, mas porque nós tiramos ele da cópia, das saídas fáceis de TikTok, né? E mostramos para ele que ele pode pensar, ele pode elaborar sozinho. Isso é a E parte desenvolver autoral do texto, autoria né? dele. A sua própria autoria. Então eles vêm muito inseguros, mas também são muito jovens. O meu jargão é o seguinte, é redação nota 1000, não é uma redação perfeita. Não é Pois mesmo. é. Ela é nota 1000, mas isso significa que ela é perfeita. Aí você vai levar os erros da nota 1000 também para sua redação. Exatamente. Né? É o raciocínio que é lógico, mas nem sempre eles estão dentro Assim da como nossa lógica, as 3 né? referências para repertório, né, Suzana? Ele acredita que as 3 referências para repertório de um texto nota 1000 são excelentes, são produtivas, mas nem sempre. Pode ser uma Depende somente do avaliada. contexto E também. o guri vai lá e copia tudo. Eu quero morrer. Mas assim, Ele copia tudo no começo, você concorda comigo, É, né? sim, depois De ele vai pouquinho em vendo, pouquinho, vai desconstruindo. Ele vai eles começam a crescendo, entender que eles podem sim. mais, né? olha, qual que é o maior desafio? Eu tô perguntando pra vocês. Eu acho que o maior desafio é exatamente esse. Fazer o aluno ter tesão por escrever um texto dele. Autoral. Se você consegue isso, a partir daí ele mesmo começa a se interessar pra parte técnica. Não, eles já fazem, não é? mas demora um tempo. No outro É? podcast que eu fiz aqui, eu falei da história do Jonas. Eu vou falar o nome, porque não falei o Sim. sobrenome, mas ele estava, inclusive, estava ao vivo, acompanhando conosco. Eu falei. Com ele aconteceu uma coisa muito legal, porque eu fui numa festinha em que ele estava. Não era festa de comemoração da aprovação dele em engenharia. Ele estava numa festinha. Cheguei lá, ele foi triste. Professora, bem agora que a senhora colocou a minha redação no site, eu passei. Falei, mas você fazia redação pra quê? Não, eu fazia pra passar. Mas agora eu queria continuar, porque eu percebi que eu posso escrever bem. Então, assim, às vezes, a gente, né, aquela magia que a gente tava falando, eu adorei. Vamos fazer uma a gente camiseta fica pra nós emocionada, três, mas vamos. Vamos fazer uma camiseta, é magia Porque eles mesmo, falam né? mesmo, Douglas, eles mandam mensagem assim É. na faculdade. Ai, que saudade do terceiro ano, mas só de redação. Pra Saudade de produzir ser redação. corrigido, É. saudade de ter alguém olhando por nós, são os depoimentos. Quando eu era professora de literatura, eu não recebia esse tipo de depoimento, mas como professora de redação, sim. Eles passam por um calvário, mas eles reconhecem depois que quem levou lá pra cima fomos nós, professores Mas não de tem redação. paixão, Não, deixa né? Não tem emoção. eu preciso contar pra vocês uma coisa que me aconteceu em sala de aula, de professores uma vez. Todo mundo bateu o sinal, o pessoal saiu, acho que não tinha aula, alguma coisa assim. Fiquei lá e ficou um colega comigo, só nós dois na sala dos professores. E ele sentou do meu lado assim, falou, Suzana, eu preciso te perguntar uma coisa. E ninguém pode ouvir porque eu tô com vergonha, inclusive, de te perguntar. Eu falei, pois não, pode perguntar. Ele falou assim, eu não entendo porque você é sempre primeiro lugar no Ibope. Falei, por quê? Não, é que eu acho você assim tão, como eu posso te dizer, falei, séria? Carrancuda, séria. Eu fosse seu aluno, teria medo de você. Eu falei, mas quem falou que eles não têm medo de mim? Né? Aí ele, é verdade que tem 12 anos que você não coloca nenhum aluno pra fora? Eu falei, deve ter muito mais. Por que eu colocaria um aluno pra fora? O aluno tá prestando atenção na minha aula, por que eu colocaria ele pra fora, né? O que você faz? Eu falei, olha, eu não sei o que eu faço. Te convido a assistir uma aula minha. Vai lá, faz um laboratório, faz anotações, sei lá, alguma coisa. Mas vai ficar chato, eu sou professor deles. Como que eu vou chegar lá e vou assistir uma aula? Fala que você... Professor, eu quero ver esse tema que a senhora vai trabalhar hoje. Inventa uma desculpa, eu simplesmente entro, senta e acabou, faz uma brincadeira, fala, sei lá. Mas é isso. Você não precisa, na sua vida, andar na rua dando aula. Aquele momento que você se coloca como professor,
Você sabe o que fazer para chegar naquele resultado. E todas nós aqui somos professoras de resultado, viu? Disruptura, eu falo, né? Então assim, eu posso ser uma pessoa calma, que falo pouco, etc. Tenho essa cara de brava, papapá. Mas quando você sobe no tablado, que você sabe que aquelas pessoas que estão ali confiam em você, precisam de você, e que pontualmente você tem que solucionar um problema delas, você se esforça para isso e põe tudo aquilo que há de melhor. E a nossa grande satisfação é quando isso excede, né? Quando um aluno que já passou, ou seja, a redação já não é mais um objeto de utilidade para ele, e ele ainda assim ele continua. Aí o nosso papel como professor de redação extrapolou todas as nossas expectativas. O que eu acho? Eu acho que a questão é a verdade e a entrega. O aluno sabe. E aqui nessa mesa não tem nenhum dador de aula, né? A gente fala aquele que vai lá é o dador de aula, né? Então eu vou lá porque eu tenho 10 aulas, eu tenho que dar 10 aulas, viu? Vamos lá, né? Tem que pagar os boletos. Eu e Marijane já demos aula numa escola que era mais ou menos assim, não vou falar dela porque ela já não estava mais, eu acho, mas os meus colegas estavam com o Ibope, assim, 9,5, 9,8, 9,7 e o meu estava 5,75. Aí o diretor me chamou, falou, olha, professora, a senhora é muito simpática, muito bacana, mas eu gostaria de dizer para a senhora que a senhora ano que vem deveria buscar uma outra escola para dar aula. Nós estamos aqui às vésperas do vestibular, então a gente não vai mudar a senhora. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que eu sou muito séria. Era uma época assim, que os professores davam muito assim, tipo, piada, soltar um porco na sala de aula para animar o pessoal, tal. Aula show. Aula show, sabe, aquela coisa toda. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que eu sou muito séria, os alunos não gostam muito de mim, não faz mal. Só que eu sempre gostei muito de Clarice Lispector. E eu tinha metido um conto de Clarice Lispector em sala de aula, tinha acabado com a vida dos alunos por causa daquele conto. E no vestibular da UFMT, que tinham 20 questões, marcar X, 12 questões era do conto que eu obriguei meus alunos a lerem, sabe? Foi quando, inclusive, fui convidada para dar aula no Master e tudo mais. E quando chegou o final do ano, eu falei, então, pro dono da escola, né? Que eu estava com 5,75 de Ibope, eu falei, então, o senhor pode fazer a minhas contas, minha demissão, como a gente já conversou. Não, professora, aquela nossa conversa lá foi antes, porque agora a senhora virou referência de literatura, né? Eu falei, não. Eu posso ter virado referência do que for, aqui eu não dou mais aula. Porque é muito simples, há um mês atrás eu não servia mais para a escola, e agora eu sirvo para a escola? Então, não quero. E realmente saí da escola, né? Eu sou uma escorpiana, né? Então, italiana, escorpiana e temperamental. Eu tenho até uma camiseta, né? Italiana, escorpiana e temperamental. E não dei mais aula na escola. Porque as escolas, com essa história de Ibope, às vezes o que acontece? Hoje, eu acho que os alunos são mais criteriosos. Hoje também você acho. Tem uma juventude que ela sabe quem vai dar aula e quem quer dar aula, né? Mas no passado não era bem assim. Realmente, a Suzana séria, que queria dar aula teoricamente, ela tinha muita teoria de literatura, não fazia sucesso. Começou a fazer sucesso quando o aluno começou a ter sucesso com a aula dela na UFMT, né? Então eu não sei, mas já tem 10 anos que eu não dou aula em escolas. Não sei mais como funciona esse lance de Ibope, mas na época em que eu dava, a coisa era cruel. E a gente mistura tudo isso, essa parte profissional, com se importar com o aluno, né? A gente tem, olha, eu queria que você falasse um pouco, o quanto você tem essa relação, né, de carinho, cuidado, de que você falasse um pouco disso. Não sei se vocês sabem, mas eu faço o Enem todo ano. Tava falando aqui agora há pouco, né, desde 2002. E teve um dos Enems que eu fiquei assim muito constrangida, emocionada e triste, emocionada para tristeza, porque quando eu cheguei na sala, era uma sala que estava bem lotada, sabe assim, você vê que bem lotada mesmo, todo mundo, mas você não é a Suzana da redação, tal, então queria lá, e foi só eu mesma, podia conversar ainda, lá. E sentada do meu lado e muito perto, porque a sala estava lotada, uma moça assim que aparentava bastante humildade. E lá perguntando das provas, ela virou para mim e falou, moça, o que é para fazer aqui nessas linhas? Não falou com concordância, falou, o que é para fazer aqui nessas linhas, né? E eu falei, aí eu levantei a mão, chamei a fiscal, né? E falei, olha, eu acho que ela tá com alguma dificuldade. E aí a moça perguntou pra fiscal, o que é para eu fazer nessas linhas, sabe? Gente, eu fiquei transtornada na hora da prova. Não tinha noção, né? Sabe, assim, a vontade que dá é de parar tudo, falar, gente, parou. Tudo errado. Tá tudo errado.
né? Então, quando algum aluno meu reclama, eu tô cansado. Nossa. Eu tô, sabe? Eu não aguento mais, Su. Eu falo, gente, escuta, nesse exato momento tem uma moça lá no centro de Cuiabá, trabalhando como vendedora, ali numa loja sem ar-condicionado. Ela está esperando o próximo cliente dela entrar, ela vai ganhar R$ 1.200 no final do mês, ela está pensando, como eu gostaria de ter a oportunidade de estudar. Como eu gostaria de ter a oportunidade de ter professores preocupados comigo, com o meu ensino, como eu gostaria de ter chances, né? Então a gente pensa nisso mesmo, a gente pensa no aluno que foi bem sucedido, porque teve todos os mecanismos, e naqueles que nem imaginam o que é para fazer naquelas linhas que estão ali. Não tem noção. Raiva da rede da dancinha. Ó, vamos pra dicas. Eu queria, assim, a gente tá na reta final, então assim, não dá pra fazer milagre, a gente sabe disso, né? Não dá. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do que não fazer e do que fazer. Tá. Fazer 3 redações por dia, boa ideia? Não. Entendeu? Então assim, o que fazer, o que não fazer, agora que falta 7 dias exatamente. Eu vou fazer uma palestra, porque eu falo assim, a prova de redação é diferente do segundo dia que não tem redação para o primeiro. Primeiro dia é uma coisa que tem que parecer pessoa chique. Pessoa chique, quando vai viajar para o exterior, chega 3 horas de antecedência no aeroporto, faz selfie, esfrega na nossa cara que a gente não viaja para o exterior, tal, porque a gente é pobre mesmo, etc, tal, fica lá fazendo tal. Dia do Enem, você não pode fazer gracinha, chega lá faltando 10 minutos para a prova. Tem que chegar com 1 hora de antecedência, pelo menos. Fica dentro do carro do pai, da mãe, lá, tal, mas você está na porta da escola, né? Para você entrar na sala já concentrado, sem aquela coisa, meu Deus, eu vou chegar atrasado, eu não tô achando a sala, eu não sei. Então eu já dei todas essas dicas para os alunos. Vai no dia anterior, ver se a tua escola realmente vai acolher o Enem. Porque já teve gente de chegar na porta da escola e ter lá um cartaz, olha, mudou o local. Aí pai e mãe já foi embora, não tem Uber na região, a pessoa não sabe o que fazer da vida, certo? Então já começa umas horas antes da prova de redação, né? Abriu a sala, vai ao banheiro e já entra, se concentra. Não é para dormir, é para se concentrar, né? Porque a hora que a prova chegar, a tua adrenalina já baixou um pouquinho. A segunda adrenalina vem a hora que coloca o caderno na sua frente, tá? Eu sei, porque eu sento sempre no final, e você vê até pelo ombro dos meninos, sabe? Eu faço um grande laboratório ali. Agora eu tenho feito ele digital, então não vejo muito porque tem as abas, mas você sente o clima, né, na sala. E olhou o tema, ok, dá aquela pulsação. Olha os textos de apoio. Marca as palavras mais importantes. Naquele tema que eles tinham que falar, que nós falamos, que nós escrevemos, sobre a manipulação dos dados dos usuários, no tema não aparecia a palavra algoritmo. Era controle de dados. Mas nos textos... Pareceu demais. De apoio, eram 5, em 3 aparecia a palavra algoritmo. Então, os textos de apoio já guiavam o aluno. Alguns falaram sobre fake news. O que tem a ver fake news com manipulação de dados? Manipulação de informações, manipulação de fatos. O fato colocado naquele tema era o fato da minha vida, dos meus dados, daquilo que eu acesso, daquilo que eu compro, daquilo que eu... Não é o outro tema. E os textos de apoio deixavam isso claro. E os alunos muitas vezes não olham para o texto de apoio. Eles leem, mas leem superficialmente, eles não leem com cuidado, grifando. E eu peço sempre para o aluno não começar a redação imediatamente. Faz umas 15 questõezinhas ali de linguagens ou de humanas, porque quando pensando, o aluno já começa assim, quando o aluno já começa, ele aposta ali 40, 50 minutos escrevendo e depois ele pensa, nossa, mas tinha tal recurso argumentativo que eu poderia ter usado. Aí ele vai fazer o quê? Ele fica num dilema. Eu vou abandonar tudo isso que eu já escrevi e vou escrever de novo? E esse escrever de novo vai custar a ele ao menos 6 questões no final da prova. Entende? Então, assim, eu falo, não comece a escrever a redação imediatamente. Sabe? Deixa a poeira baixar, deixa o seu cérebro voltar a funcionar, sabe? Senta direitinho, deixa esse oxigênio fluir, né? E depois também, uma dica que eu quero dar para todos. Depois que o aluno passar a redação a limpo, ele ainda tem a chance de fazer revisão gramatical. Ele ainda tem a chance, de novo, faz mais umas 30 questões, depois você volta ao seu texto.
Ele ainda tem chance de ver acentuação, ele tem chance de ver vírgula, palavras escritas erroneamente. Ele ainda pode dar uma de professor de redação e corrigir o próprio texto, que dá tempo de fazer isso, né? E aí depois entregar na mão de Deus, seja o que Deus quiser, sem ansiedade. A frase do momento, gente, é a seguinte: fiz o meu melhor. Além disso, é você ser desumano. Isso cabe à senhorita também, tá? Tá dando bronca aqui. Fiz o meu melhor. Mais do que isso, nós ficamos doentes. Engraçado. Quero comentar isso que você falou. Que é o seguinte, realmente eles têm que fazer logo no começo. Mas não no começo em que a adrenalina tá alta ainda. Sim, espera baixar. Eu acho assim, o máximo que eles vão conseguir fazer de questão, até porque eles querem escrever. Tem um momento, eu falo de experiência, porque quando eu vou fazer o Enem, veja, a professora fica em casa. Eu me sinto uma estudante, não é nem advogada que vai também, porque são coisas muito diferentes, tá? Tem uma hora que você fala, não, eu preciso escrever. Geralmente isso daí depois de uma meia hora, 40 minutos que você viu o tema da redação. Sim. Entende? Isso. Parece que o texto começa a gritar na nossa mente, entendeu? Parece que ele começa a querer sair pela caneta, porque e é o depoimento dos alunos também. Então, realmente, é um grave erro deixar pro final. Porque aí, no final, eles sabem que só uma hora. Na escola, eu não consigo fazer em uma hora. Não faz, dá né? tempo. Ele fala, na escola, eu não consigo fazer em uma hora. Pronto, ele já viu que aquele Enem pra ele já acabou. Então, sim, eles têm que fazer bem no começo. Quando se sentirem relaxados. Não assim, tipo... imediatamente, porque senão depois vem um repertório. Tipo assim, olha o tema, né, pra matar a curiosidade. Isso. Mas eu a falo que leitura depois dos do textos tema, pode ajudar a puxar repertório. Depois né? do tema são 10 segundos de choque, né? Sempre. Às vezes. Todos os Não é anos. isso, não é isso. Eles vão falar, não entendi nada, que absurdo, eu vou zerar. E eu recebo mensagem assim, Não, mas é professora, me Vocês desculpa, eu vou acreditam? zerar. Que mané será? E eu não sei se vocês percebem uma coisa, mas quanto mais difícil é o tema, melhor eles se saem na redação. Eu acho que eles ficam mais atentos, Com né? certeza. Quando é um tema sobre o qual já escreveram várias vezes, como a questão de invisibilidade, né? Nós trabalhamos com várias formas de invisibilidade. Então, eles já tinham os repertórios prontos, tudo mais. Agora, um tema mais difícil um pouco, eles apertam. Eles Por ficam exemplo, assim. invisibilidade social relacionada a outros elementos, para eles era fácil. Mas quando falou em registro civil, aí apertou um pouco mais. Aí que realmente é a parte da inteligência emocional. A pessoa colocar as ideias no lugar e falar, espera aí, o que eu sei sobre? E eles sabem muita coisa. Mais do que nós. Tem temas que eu falo, ó, tô meio constrangida em tratar desse tema com vocês. Agora há pouco eu trabalhei com crescimento populacional. Porque eu sei que vocês sabem mais do que eu, porque vocês têm aula de geografia. Eu há muito tempo não tenho. Eu estudei para elaborar a proposta de redação. Mas eu gostaria que vocês falassem. Contribuíssem. Né? Contribuíssem. Então eles sabem muito, mas nem sempre eles apostam nesse saber, né? Sim. É uma idade, são muito jovens, são tudo muito mais. Mas a jovens. nossa mensagem tem que ser, vocês são muito jovens, mas vocês sabem muito. Sabem, nossa. Vocês têm as redes sociais, vocês têm acesso. Bora! E Que é o parar pano de fundo, né? Já que você mencionou a minha aluna, queria falar uma coisa sobre letra. Letra é um desenho, né? Letra é um desenho. Ela se sente à vontade porque eu aprendi a interpretar a letra dela e de tantos outros. A gente aprende, a gente se acostuma. A entender, Né? Eu já tive um aluno que já está formado em medicina, que todo mundo falava, Suzana, como você consegue? Eu falo, olha, algum dom divino, só pode, sei lá, né? Aquilo que a gente estava Mas falando. é quem acostuma. Mas eu tenho medo dele no Enem, eu tenho medo dele nos De não ser vestibulares. entendido, Então, para quem tem aquela letra que os professores reclamam, a dica que eu dou é desenhe a sua letra, preocupe-se com a sua letra no momento do texto. Principalmente ao final, que é quando tem o A e o O, que vai definir Isso. concordância, um S, Isso. né? Tem uns S que eles colocam que parece um Nossa. átomo, né? Você tá lá um pequeno risquinho e fala, não, mas tá aqui o S. Você pega uma lupa, olha bem e fala, vem cá, mas isso é um Preguiça, átomo, não E né? quando eles Na argumentam assim, não, mas esse é o meu S. Não, eu mas falei, não nossa, existe você tem meu, o próprio existe uma alfabeto, você tem uma caligrafia. língua própria. Existe uma caligrafia oficial, né? Exatamente. Eu pego e falo assim, tá aqui a caligrafia oficial, né? Então é aquele capricho, aquele cuidado, né? Por exemplo, as minhas unhas não são assim, eu pintei as unhas pra vir aqui. Meu cabelo também não é assim, a gente pinta o cabelo. Tudo isso é uma maquiagem, você também vai maquiar Sim, a também sua falo. grafia.
né? Você vai fazer com que aquele dia esteja caprichada. Nos outros dias você faz como quiser. Depois você fica médico, aí você faz aqueles... pronto. O Não, professor não de faça redação, isso, eles por favor. escrevem porque eles usam e abusam da gente, sabe que a gente vai se esforçar, mas o corretor do Enem não vai se esforçar. Isso tem que ficar bem claro. O corretor do Enem não tem vínculo algum, ele não vai ficar ali tentando, Nem sabe nossa, quem deixa eu que é. ajudar esse Contrário, aluno. né? O aluno é que tem que se ajudar com a grafia, né? Verdade. Eu gostaria que caísse alguma coisa relacionada a manifestações culturais. Sabe, faz muito tempo que a gente trabalha na minha apostila, eu até prometi já, falei, gente, se um dia cair qualquer tipo de tema voltado à cultura indígena, manifestação assim desses povos, eu gostaria realmente, se vocês saíssem da prova, fossem direto lá pro curso, que eu quero fazer um churrasco de comemoração. Coisa Porque boa, né? existem temas. Olha só, tema de saúde mental. Já fazia uns 20 anos que estava na minha apostila. Quando caiu, nós ficamos muito felizes. Por quê? Porque acertamos o tema? Não, porque não teríamos mais que Viramos trabalhar. a página, chega, né? Violência contra a mulher. Nossa, né? Que é um tema que, com certeza, tem que ser revisitado sempre, porque ainda hoje se perpetua, infelizmente. Mas em termos de ter que trabalhar com esse tema, se foi, né? Exatamente. Esperamos que não caia mais tema voltado para a invisibilidade também, porque isso não é tema, é recorte, né? Então, já que colocaram esse recorte, esperamos por algum tempo que não haja mais esse recorte. Então, eu gostaria muito que falasse sobre manifestação cultural, nesse caso, manifestação cultural dos indígenas, que é algo tão marcante, mas tão abafado também dentro da nossa cultura, né? Falarmos sobre... Oi? Tanto preconceito. Preconceito. Falarmos das manifestações culturais estrangeiras que abafam a nossa própria manifestação cultural como povo brasileiro. Foi um eixo que... É algo, o último tema que nós trabalhamos lá no meu curso foi a questão da música, a influência da música na cultura, dos nossos comportamentos. Então a gente vê muitas músicas machistas, sexistas, homofóbicas, que o pessoal dança e canta estourando os pulmões e não percebe nem o saber o que tá conteúdo, cantando, né? sem nem saber o que está cantando. E a criança tá lá dançando no TikTok. Sim, tá dançando. Então, assim, essa interferência da cultura estrangeira na nossa cultura, essa questão da não valorização da cultura indígena, que é uma cultura nossa, a não valorização de autores nacionais e autores atuais, né? Nós temos, até eu entrei num grande debate esses dias atrás, aí, porque eu faço parte de um grupo que são de novos escritores, novos roteiristas que que lutam por um espaço nas nossas editoras, não têm conseguido, estão publicando seus livros pela Amazon. Por quê? Porque as editoras não estão abertas a novos escritores, a novos roteiristas. A gente vê gente ganhando grana alta como roteirista, mas é todo mundo de fora. Cadê os roteiristas brasileiros? Cadê os escritores jovens brasileiros? A gente não vê. Então eu estou apaixonada por essa área e gostaria muito que caísse alguma coisa nesse eixo social e cultural. Só que não tem como fugir da questão da tecnologia. É isso que eu ia falar agora, porque a música hoje é direcionada pelo TikTok também. Um dos temas que eu trabalhei era exatamente assim, a inserção da cultura indígena na cultura digital. Sim. Entende? Então, assim, a palavra-chave é identidade. Identidade, né? Então, eu adoraria muito que caísse. Agora, não é assim, tipo, eu acertei o tema, porque não tem nada a ver. É o querer, né? É o querer, né? Porque seria muito legal isso. Pensei, porque a gente falou muito do passado antes de começar, começamos um pouquinho falando do passado, falamos do presente, principalmente antes de ligar as câmeras, né? Problemas e coisas que a gente está enfrentando. Mas eu quero falar um pouquinho do futuro. Onde você imagina, como você imagina, onde daqui 10 anos? Como que ela tá? Su, como que você vê? Olha, daqui 10 Ai, anos? que ótimo que foi pra Suzana primeiro, que daí ia dar mais tempo pra eu só pensar. que, como sempre, eu quero fazer uma palestra. Quando eu tinha 35... Minha idade. Sim. Eu pensava assim, quando tiver uns 40 eu vou ter que advogar, porque qual aluno vai querer ter aula? Uma professora de 40 anos, tem tantos jovens e tantas jovens despontando para dar aula de redação. É claro que eles vão querer ter aula com as pessoas mais jovens, né? Isso. Hoje eu tenho 52 e eu queria ter 3 turmas com 30 alunos. Eu tenho 5 turmas com 40, certo? Bom, isso para mim, para algumas pessoas, nossa, que bom, ela ainda não está
linha de decadência, né? Ela tá lá ainda dando aula, tal, legal. Só que talvez eu pensava assim, quando eu tiver com 50, que eu já tiver 100 aluno, eu vou estar com meu marido, com meus pais morando na Itália, porque eu tenho cidadania italiana, né? Então, hoje com 50 eu não penso mais, com 50 eu vou estar, porque estou aqui com vocês, inclusive, né? Mas quando eu tiver 62, eu espero sinceramente estar numa cidade bem pequenininha da Itália, que tem uma linha de trem que possa me levar para o resto da Europa. Por isso que eu aprendo italiano, estou aprendendo a falar italiano e tudo mais. Porque é um sonho que eu tenho, morar no país dos meus bisavós, num lugar calmo. Lá as pessoas não têm essa vida frenética que nós temos aqui, tá? Lá vai tudo muito devagar. A terceira vez que eu fui para Itália, que eu levei meu pai comigo, nós passamos por um lugar, as pessoas estavam sentadas, todas assim, calmas, tranquilas. Ele falou, o que eles estão fazendo ali? Eu falei, pai, nada. É coisa o boa, doce, meu sonho, é o doce fazer nada do italiano. Eles não estão fazendo exatamente nada, eles não estão esperando uma pessoa, eles estão ali apenas sentados vendo os outros, né? E nessa vida louca que a gente tem, sabe, Marijane querida, eu às vezes falo que nós merecíamos aqueles como que é mesmo que o pessoal fala? Show, não sei, Big Brother. Uma pessoa deveria nos acompanhar de um domingo 8 da noite até outro domingo 8 da noite. Eu também às vezes penso nisso. Para eles entenderem o que é ser professor de redação. Porque, e repito, quando eu era professora só de literatura, não é a mesma coisa ser professor de redação. Não é Certo? diferente. Eu sei, por exemplo, que nesse momento, a hora que eu pegar o meu celular depois de 1h30, eu vou ficar mais 1h30 ou 2 respondendo mensagem de WhatsApp relacionada à redação. 65 no Sim, caso aqui, ó. Isso, nesse momento. E não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo aqui. São coisas aleatórias. Até que dia vai o curso? Quando começa a matrícula? O simulado eu perdi, dá para reaplicar? E assim por diante. É uma série de... Entende? Então, eu acho que eu mereço, aos meus 62 anos, estar lá na Itália com meu pai, com a minha mãe, com meu esposo, tomando um vinhozinho no pôr do sol, coisa boa, hein? cozinhando a minha própria comida, lavando a minha própria roupa, porque lá as pessoas vivem de mais devagar e com muita simplicidade. Faltou o vinhozinho pra gente ter a experiência, né? Eu pedi, olha. Eu pedi. O que vocês querem beber? Água. Podemos sair daqui lá pra minha Podia ter colocado Chandon. Bebe um vinho lá na minha trazer casa. um Chandon, eu entendeu? convido vocês, entendeu? Então isso que eu espero, com 62, estar bem tranquila muito na bonito. Itália. Também vendo o pôr do sol, talvez dando uma aula online, mas sem essa correria que a gente vive hoje em dia. Inspirada pra dar aula, tá? Então vou ficar em casa. A gente não tem essa A minha possibilidade. filha fala que se eu tropeço num matinho na calçada, eu já elaborei um tema de redação sobre mobilidade. Acessibilidade, limpeza urbana. Ela brinca assim, sabe? Se eu olhar fixamente para um matinho no muro, ela fala, já tá elaborando tema de redação, já sabia. Né? Uma vez no Rio, andando de ônibus, eu encostei a cabeça assim e eu tava ouvindo as duas cariocas falando, para de ficar elaborando questão de prova, mãe, que eu sei que você está elaborando questão de prova. Ela me cutucou e falou, eu sei que você está elaborando questão de prova, de variantes linguísticas. Eu sei, relaxa, mas você está de férias. Eu, não, de jeito nenhum. Claro que eu estava, já estava com a letra A, B, C e D pronta na minha cabeça já, ela me interrompeu. Né? Então isso é... Eu já fico assim com as leituras. Calma, escutem. Você é um ano mais nova. 5 meses mais jovem que eu. Igual, você é muito mais jovem que eu. Ainda tem Escuta, tempo. Eu só me libertei de tudo isso depois que eu peguei Covid, que eu transmiti para os meus pais, que eu me senti muito ameaçada na minha vida. Eu rompi totalmente com esse ciclo. Tanto que eu tava falando pra vocês, hoje eu tô terminando um ano que eu trabalhei demais, porque eu dei os meus cursos, mais os cursos do tribunal, e eu tô terminando o ano assim, cansada sim, mas não com aquele cansaço que eu tinha nos anos anteriores. Exaustão. Porque eu viajei, eu separei tempo pra mim mesma, eu dormi cedo, eu li os livros que eu queria. Então, assim, nós precisamos dar o nosso melhor como professoras, com certeza. Mas a gente só vai dar o nosso melhor se nós estivermos bem. Bem também. E os nossos alunos têm que cooperar nesse sentido conosco. Isso sabe? mesmo, vocês ouviram, gente? Né? Isso Espero mesmo. Que sim, né? Mas o que é isso aqui, Douglas? Isso aqui é a parte da magia. Esse podcast ele também tem momentos de magia, que é o momento que eu falo que eu vou trazer uma questão mais profunda, existencial, né, filosófica. Você tira uma carta
leia a carta. Primeiro lê, você fala, isso aqui eu não quero falar sobre isso aqui. Então, devolve, não tem problema, tá? E você vai responder segundo o seu coração aí. Tem de tudo aqui, tá? Eu quero começar, eu tô super excitada. Vai lá. Posso começar? Posso? Vai. Adoro. É segredo primeiro? Primeiro é segredo ou tem que ler em voz alta? Ó, você descobriu o que você quer responder, leia em voz alta. Eu quero responder, com certeza. Porque, apesar que vai ser difícil eu escolher, porque tá Tema de escrito aqui, ó. Fale sobre um dia feliz. Fale sobre um dia feliz. Nossa, eu tenho vários. Mas o que veio primeiro na minha mente, mas assim, tipo, primeiro mesmo, foi o dia que eu fiz o ultrassom de Débora e eu descobri que eu ia ter um casal, que era um grande sonho da minha vida. Sabe? Eu tinha um grande sonho de casar com uma pessoa super bacana e eu consegui. Aí depois eu tinha um grande sonho de ter um casal. Queria ter um menino e uma menina, sabe? E aí o dia que eu fui pro ultrassom e o médico falou, é uma menina. Nossa, aquele dia foi muito feliz pra mim. É Lindo! isso. O que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? Eu tenho a minha não sei, já. fala a Posso sua. salvar? Fala a sua. Primeiro que eu já falei, eu já separei a foto que eu quero que coloque. Meu Deus, coisa fúnebre. Sim. Já separei a foto. Minha filha já sabe qual é, meu esposo não, mas minha filha sabe. Quero que coloque professora Suzana Luz. Não quero colocar meu nome só, Suzana Germogésica Luz. Quero que coloque professora Suzana Luz. E combati o bom combate Tem. e guardei a fé. Essa é a frase que eu quero. O meu bom combate é o combate de todo mundo, viu, gente? Não é um combate diferente, não. É o combate de ser boa filha, ser uma boa cidadã, ser uma boa profissional, uma boa esposa. Veja, combater o bom combate não significa que eu fui excelente. Significa que eu combati, né? Ser uma boa mãe, ser uma boa colega de profissão, né? Assim, vocês nunca... Se alguém um dia chegar em vocês e falar assim, a Suzana falou mal de você, é mentira. Porque eu não falo e não deixo ninguém... Quando o aluno começa com essa intenção, eu falo alto lá. Na minha sala, ninguém vai falar mal de colega meu. E duvido que tal professor tenha falado isso que você falou. Peraí, deixa eu ligar. Não liga não. Ah, não, mas por quê? Falou ou não falou? Falou ou não falou? Não, professora, falou de outro jeito, eu me enganei. Ah, bom, ótimo. Sempre foi assim, nunca deixei. Né? Então, assim, combati o bom combate não significa que a gente foi perfeito, mas significa que a gente fez aquilo que a gente imagina que está Mas dentro. quem foi primeiro? Marijane? Não, Agora Suzana, né? De Suzana. novo eu? Ai, que delícia, adoro esse tipo de coisa. A gente pode ficar fazendo isso aqui. Isso aqui vai virar um jogo. Ai, Comprar. nossa, com certeza. Ai, que linda, adorei pegar essa. Adorei. Qual o sentimento mais básico da natureza humana? Olha, eu não sei se eu vou responder corretamente, Bem mas assim, correto, pra mim o não. básico, talvez eu vou trocar a palavra básico por o sentimento de excelência. É a gratidão. Ao menos deveria ser a gratidão. Tem uma coisa que me irrita profundamente, a pessoa ingrata. Nossa, eu acabei de ter um déjà vu. Qual? Verdade? Me vendo falar Juro. assim? Exatamente, a gente assim, sentado, e Isso. você falando gratidão. Isso. Como se eu já tivesse vivido isso. Sabe, muito legal, tá? Eu acho assim, a pessoa, ela pode... É como eu falo sempre. Eu não posso olhar para o meu passado e esquecer a Rosana de matemática, que foi minha primeira coordenadora no PRES. Ela me ensinou a dar aula. O Zacarias foi o meu outro coordenador no PRES. O Marcos Vinícius, professor de biologia, foram meus coordenadores. Eles passam a maior vergonha sempre que me encontram, porque eu grito, falo, gente, a pessoa que me ensinou a dar aula. Gente, não sei o que. O Zacarias já falou para mim várias vezes isso. Certo? A gratidão que eu tenho para a Marijane, quantos anos como professoras, nós nunca permitimos que os alunos envenenassem nossa relação. Sou grata a ela. E me irrita profundamente quando eu sei que eu fiz algo de bom com uma pessoa e a pessoa não me reconhece. Sabe? É uma pessoa ingrata. Eu fico pensando, cara, puxa, me dediquei tanto a essa pessoa e agora ela pega e fala mal de mim pra todo mundo. Que coisa mais triste, sabe? Como isso me derrota. Mas assim, não me derrota a mim. Vocês não têm noção, eu sou terrível, gente. Eu sou terrível. Vocês ficam falando aí que vocês ficam sofrendo, tal. Eu não. Eu adoro fazer alguém sofrer ao invés de eu mesma sofrer. Sabe, eu sou escorpianíssima nesse sentido. Agora eu sou canceriana. Você imagina então a situação. Não dá, inverte. Capta o meu escorpiano pra você. Então, assim, eu acho que o mais básico tem que ser... Nós temos que ser gratos aos nossos pais. Sim.
Temos que ser gratos àquele dia que você percebeu que a sala de aula seria o seu lugar. Nós temos que ser gratos pela saúde que a gente tem. De vez em quando dá uma capengada, mas você vai lá e trata, você vai lá e tem, sabe? Então, o sentimento mais básico que todo mundo deveria exercitar, muitas mais vezes, Gratidão. é a gratidão. Eu Quero te agradecer, né, por essa grande oportunidade. Nunca tinha estado fisicamente, né, com Kelina, né? A gente se admira como profissionais porque os alunos falam muito bem dela, né? E às vezes, assim, existe já existiu, acho que isso já foi ultrapassado, graças a Deus. Mas se você faz aula aqui comigo, por que você vai fazer lá também? Porque às vezes o aluno quer ser o aluno do outro professor, quer conhecer, porque o meu pai foi, porque só aqui na escola não dá. Tem várias razões, né? Então, assim, sinto sempre que aqui em Cuiabá nós tivemos uma maturidade muito grande nesse sentido, né? Eu sou a mais velha de todas elas, assim, né? E sou grata por isso, por essa maturidade que nós fomos desenvolvendo, né? Estarmos juntas aqui hoje, quanto tempo fazia que eu não te via, né, Marijane? Muito tempo. Bastante tempo, embora a gente se conheça tanto tempo também, convivamos, né, com os alunos, por intermédio, até eu e você, né? A gente tem aluno em comum Sim. que eles vivem trocando, né? Parece que a gente vive junto, porque eles estão sempre trocando, né? Então, quero dizer, para os alunos em especial, quero dizer para vocês o seguinte: adotem como lema o lema do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. O lema que eu sempre adotei para minha vida: devagar e sempre. Às vezes não fui tão devagar, me arrependo disso. Poderia ter ido mais devagar quando meus filhos eram mais jovens, né, crianças, por exemplo. Poderia ter ido mais devagar em outras oportunidades. E falo para você que é mais jovem, de vez em quando é bom a gente ir mais devagar. Fé na vida, fé no homem, fé naquilo que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Mas a gente tem que estar bem, né? Os alunos têm que estar bem. Vamos para a prova de domingo sabendo tudo que você fez nesse ensino fundamental, nesse ensino médio, nas suas leituras. É uma semana para vocês desacelerarem, é uma semana para vocês recolherem repertórios, assistir documentário, tranquilos em casa, descansando, dormindo, colocando a cabeça no lugar. Porque vocês têm que se comportar como profissionais. Estudantes profissionais. Uma vez que vocês se comportarem como estudantes profissionais, não tem aquela coisa, eu já vi em porta de Enem o pessoal fazer uma roda, rezar Ave Maria, começar a cantar cântico de igreja. Gente, vocês não estão indo para a arena lá de Roma, para o Coliseu, para ser devorados por leões. Vão cumprir uma tarefa, né? Sabe? Vocês vão cumprir uma tarefa profissionalmente. Isso já mostra como você vai ser como profissional futuramente, né? Então, façam a prova felizes, exultantes. Não sei se vocês sabem, mas eu não vou fazer o Enem para vocês. Não é por causa da Suzana Luz que você vai passar. Não é por causa da Kelina que você vai passar. Não é por causa da Marijane ou do Douglas que vocês vão passar. Quem vai passar nessa prova são vocês. O dia é de vocês. A aprovação vai ser de vocês. Amém. Sejam gratos aos professores, aos pais, a todos aqueles que colaboraram na sua vida estudantil. Gratidão é uma coisa, atribuir ao outro a sua vitória é algo bem diferente. Vocês farão sozinhos a prova. É o seu grande momento de brilhar. Nós fizemos a magia antes, vocês vão fazer na hora. Agora passamos a bola, né? Agora é com vocês. Vocês vão fazer na hora a magia, tá bom? A magia de tudo aquilo que vocês leram e do que vocês aprenderam, tá? E o mérito será tão somente de vocês, de mais ninguém. Eu tenho o site desde 97, né? Suzanaluz.com.br. Na época que eu fiz o site, ninguém compreendia por que eu fiz um site. Afinal de contas, eu era apenas uma professora de redação, né? Por que eu ia querer ter um site, né? E eu tenho o site, então, suzanaluz.com.br. Meu Instagram é Suzana Luz Redação, Redacão, na verdade, né? E tem o canal do YouTube também. Inclusive, a gente tem que fazer lá um bate-papo lá no curso, né? Uma hora dessa eu vou te convidar, com certeza. No primeiro semestre eu convido muitas pessoas. No segundo não tem como, porque a gente se dedica aos alunos, né? Então, estamos aí na área, né? Sempre querendo divulgar o nosso trabalho. É isso, gente. Bom, né, gente? Valeu, meus queridos. Olha, valeu, gente. Muito obrigado por você que está aqui até agora. A gente está com 50 pessoas até agora. Se inscreve aí no canal novamente. Se você quiser me encontrar,
@remonato, com 2 T's lá no Instagram. Também tô no TikTok, tem uns 12 seguidores, acabei de começar lá. Rede da dança. E eu tô com uma série de vídeos agora de revisão, tá? De filosofia, vídeos de 1 minuto e meio, onde, se você é meu aluno, ali eu reviso o que a gente falou de cada filósofo. Tá bom? Um abraço novamente. Olha o momento histórico hoje. Isso aqui vai ficar pra história de Mato Grosso. Não vale chamar a gente de lenda, hein? Pelo menos. Ai, gente, Lenda não, muito não, velho, viu? né? Não dá. Lenda é Fernanda de São Gonçalo. Tchau, gente. Tchau pra vocês. Muito obrigado, gente.